Oremos. Deus nosso Pai, que ensinastes os ministros da Igreja a não procurarem ser servidos, mas servir os irmãos, fazei que estes vossos servos, que hoje vos dignais escolher para serem ordenados diáconos, sejam diligentes no trabalho, humildes no ministério e perseverantes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Palavra que nos ilumina, acolhamos a Sagrada Escritura. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Liturgia da Palavra. A palavra de Deus se cumpre no tempo oportuno. Feliz o homem que nela espera e confia, pois ele jamais será decepcionado. Ouçamos com atenção a liturgia da palavra. Do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão. Para os levitas se encarregarão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Palavra do Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar? E quem pode entre seus anjos ser a Ele semelhante? O Senhor eu cantarei eternamente, o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome, dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propenso ao excesso da bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louve o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rito de ordenação diaconal. O rito da ordenação tem início com a apresentação dos candidatos. No exercício da diaconia, Alaesson e Odair deverão servir ao Senhor mediante o ministério da palavra, o serviço do altar e a prática da caridade. O próprio exercício da diaconia, que se realiza em suas vidas, deve recordar à Igreja a sua missão de servidora do reino, a exemplo do próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Agora, eles serão chamados para receber o sacramento da ordem no grau do diaconato. Queiram aproximar-se os que serão ordenados diáconos. Alaesso José de Oliveira. Presente. Odair de Amorim Teixeira. Presente. Reverendíssimo Pai Dom Queiroz, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diácono estes nossos irmãos. Padre Eduardo, pode dizer-me se eles são dignos desse ministério? Tendo eles concluído o tempo de formação, tendo ouvido os responsáveis pela escola diaconal, tendo eles bom testemunho em nossa comunidade paroquial, os quais acompanhei muito de perto, e o consentimento da esposa de cada um deles, dou testemunho de que foram considerados dignos.
com o auxílio de Deus e de Jesus, nosso Salvador, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus. Salva de palma, né? Excelentíssimo Senhor Dom Agamenilton, bispo de Rubiataba, Mozarlândia. Dom Agamenilton é nosso vizinho e foi uma presença muito forte na caminhada vocacional de Alaécio e Aldair. Quando padre na diocese de Uruaçu, foi professor, diretor acadêmico, responsável pela escola diaconal. Foi uma presença vocacional na vida desses dois nossos irmãos. Então nós nos alegramos muito com a sua presença aqui hoje. É muito significativa para nós. Excelentíssima Senhora Prefeita, Senhora Vanusa, na qual saudamos as demais autoridades aqui presentes, amados presbíteros, diáconos, querido povo de Deus. Essa celebração ela é muito significativa para nós, da Diocese de Cristalândia, porque esses irmãos nossos serão os primeiros diáconos permanentes de nossa Diocese. Uma caminhada formativa que começou já há alguns anos, com a iniciativa do padre Zé Marcos, quando aqui trabalhava, com a autorização de Dom Rodolfo, meu antecessor. Eles iniciaram essa caminhada agora encerrada, abrindo esse novo horizonte. Considerando que vocês têm todos uma caminhada de igreja, conhecem a doutrina católica, mas sabendo que muitos dos que nos acompanham pelas redes sociais têm algumas dúvidas, é importante a gente partir de alguns pressupostos para entender essa celebração. Pressupostos fundamentais. Primeiro, é importante considerar que na nossa igreja nós temos o que nós chamamos de sacramentos. Um sacramento é um sinal, é uma manifestação, é uma ação, é uma graça, é uma bênção de Deus na nossa vida em momentos muito específicos, momentos decisivos, importantes da nossa história pessoal e comunitária. Então nós temos o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Crisma, que nós chamamos de sacramentos da iniciação cristã. Um católico que não recebeu esses 3 sacramentos é um católico ainda em formação. É quase um católico coxo, manco. Está faltando a base. E nós sabemos que temos muitos católicos assim. Então, se você se adequa, se encontra nessas fileiras os que ainda não fizeram iniciação cristã, é importante buscar. Além desses 3 sacramentos, nós temos o sacramento da confissão, também chamado de penitência, onde nós encontramos a liberdade diante dos nossos pecados. Nós temos o sacramento do matrimônio, nós temos o sacramento da unção dos enfermos, e nós temos o sacramento da ordem. E aqui a nossa celebração de hoje. E o sacramento da ordem nós temos 3 degraus, 3 níveis nessa hierarquia. Nós temos os bispos, nós temos os presbíteros, que nós também chamamos de padres, e nós temos os diáconos. Todos os bispos um dia foram ordenados diáconos e padres. Todos os padres, um dia foram ordenados diáconos. Mas nem todos os diáconos, um dia serão ordenados padres. Porque dos diáconos, nós temos 2 tipos de diáconos. Nós temos os diáconos que são ordenados
em vista de receber esse outro grau, que é o presbiterato. Nós chamamos um sacramento, uma ordem, um nível transitório, diácono por um tempo. E nós temos os diáconos que nós chamamos de permanentes. Esses diáconos podem ser pessoas solteiras ou podem ser pessoas casadas. Se uma pessoa for ordenada como diácono ainda solteiro, permanente, viverá toda a sua vida solteiro. Se ele for ordenado casado, continua com a sua esposa e com a sua família. E aqui nós temos os dois nossos irmãos hoje, Odair e Alaécio. Eles são casados, eles têm uma família e foram escolhidos para receber o sacramento da ordem como diácono permanentes. Quando uma pessoa recebe o sacramento da ordem, em qualquer dos seus níveis, ele fica autorizado a agir na comunidade como representante de Cristo. É algo muito forte, muito exigente. Eu digo, além de nossas forças. Isso é possível porque nós temos, sim, o auxílio da graça de Deus. Graças ao sacramento da ordem, o ordenado fala e autua, não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade dada pelo próprio Cristo. Esse sacramento tem esses três níveis, e nós temos o relato da existência dos diáconos desde a era apostólica, desde a época dos apóstolos. Lá quando nós encontramos na passagem bíblica que os apóstolos, diante dos afazeres, resolvem escolher 7 homens, 7 diáconos para o auxílio na sua missão. O serviço dos diáconos da igreja, então, é documentado desde aquela época. O grau inicial da hierarquia sagrada, então, dos diáconos, cujo ministério sempre foi tido como de grande honra para a nossa igreja. São Paulo faz referência na carta aos Filipenses e na carta a Timóteo. Mas a ordenação dos diáconos permanentes, ela ficou como que esquecida um período da nossa igreja. Até o século V, mais ou menos, nós tínhamos a presença dos diáconos permanentes. Depois aquilo ficou meio congelado. O Concílio de Trento, lá no século XVI, disse: seria bom voltar à presença dos diáconos permanentes, mas foi uma ideia lançada e que não produziu frutos. Passaram-se os séculos e no Vaticano II, nos anos 60 do século passado, novamente voltou-se a ideia de que se tivesse os diáconos permanentes, e logo em seguida foi regulamentado. Então nós temos desde então, em várias igrejas do mundo, em várias dioceses, a presença dos diáconos permanentes. Inclusive aqui hoje, em nossa celebração, nós temos vários deles. Eu gostaria até que ficassem de pé os diáconos permanentes, que aqui estão, são diáconos de Palmas, que aqui vieram. Uma salva de palmas para eles. Quando a igreja escolhe um diácono permanente, ela leva em conta alguns princípios importantes, exigências, esperanças. O que nós queremos quando nós ordenamos um diácono permanente? Já no Vaticano II se afirmava assim: primeiro, o desejo de enriquecer a igreja com as funções do ministério diaconal, que em muitas regiões não existe. Então não é ser diácono simplesmente como um trampolim para ser padre, mas há o próprio exercício do ministério diaconal. Em segundo, a intenção de reforçar com a graça da ordenação diaconal aqueles que de fato já exerciam as funções diaconais. E aqui essa característica diz muito respeito a esses dois nossos irmãos, porque eles já vivem de certa forma essa missão diaconal nas suas comunidades. E esse é um critério, inclusive, para a escolha de novos. Não vamos pegar alguém
solto, alguém sem compromisso, alguém sem vivência na igreja, mas alguém que já vive de certa forma, que já fazem as celebrações, que já anunciam a palavra de Deus, que ajudam na celebração eucarística, que distribuem a Eucaristia, que cuidam dos serviços da caridade, nas pastorais sociais, que ajudam na administração de nossas estruturas. Esses dois nossos irmãos já foram, de certa forma, provados nessa missão. E, por fim, a preocupação de prover de ministros sagrados as regiões onde havia a escassez de clero. Então, não havendo sacerdotes, a presença dos diáconos é de grande valia para o trabalho de evangelização da nossa igreja. Em nossas paróquias aqui de Porangatu, vocês bem sabem, paróquias imensas, com tantas comunidades, e faltam esses ministros ordenados. Não é que o diácono agora vai ser um substituto do padre, não vai ser um padre disfarçado. Na realidade, é um grande auxiliar ordenado com esse sacramento e com essa missão muito específica. Mas eu digo de uma forma muito especial a vocês dois que hoje vão ser ordenados. Nós temos uma grande esperança na vida e no testemunho de vocês. Da fidelidade de vocês vai depender o surgimento de muitas vocações em nossa diocese. Vocês não estão sozinhos nessa missão, porque vocês têm, além da graça de Deus, vocês têm a comunidade e, de um modo muito especial, vocês têm a família de vocês. A esposa está aí ao lado para caminhar junto. Não sei se vocês sabem, mas para que alguém seja ordenado diácono permanente, é necessário que a esposa concorde, que ela aceite. Mas não é um aceitar simplesmente dizendo vai e siga o teu caminho. É um aceitar dizendo eu vou caminhar contigo, eu vou ser essa ajuda, eu vou ser essa força. Vocês, como esposos, como pais de família, com a experiência de vida que vocês têm, certamente vocês têm muito a colaborar, não só com a comunidade em geral, mas até mesmo com os outros ministros ordenados, com o bispo e com os padres. Certamente vocês têm uma experiência muito rica para partilhar conosco. Não é uma missão fácil. Vocês têm sim uma preparação, mas essa preparação nunca está completa. É necessário estar aberto a aprender sempre mais. A gente aprende com o estudo, a gente aprende com abertura de coração, a gente aprende com uma vida de oração, a gente aprende com a escuta aos outros. Vocês não vão receber somente aplausos, vocês não vão ser nunca unanimidade, porque ninguém o é assim. No mundo em que nós vivemos hoje, de tanta discórdia, de tanta divisão, de tanta rivalidade, onde parece ser normal tratar aquele que pensa diferente de mim como meu inimigo, onde parece normal desejar a morte de quem pensa diferente de mim, nós temos a grande missão de semear a unidade, de semear o diálogo, de semear o amor. Na realidade, o que a igreja espera de vocês é que vocês sejam Cristo na vida da comunidade, a começar pela comunidade familiar, um grande desafio, mas também na comunidade paroquial. Por isso, como eu falei no início, que todos roguemos a Deus por vocês, para que a graça de Deus nunca falte, para que vocês bem desempenhem a missão. Eu não tenho dúvida, dada a experiência que vocês têm, a vida que vocês já provaram serem capazes de viver, não tenho dúvida de que vocês vão ter um ministério muito frutuoso. Mas é preciso ser perseverante, é preciso ser firmes. E não recusem nunca a buscar ajuda a quem possa ajudar. Os padres da paróquia onde vocês estão, onde vão servir, e os irmãos e irmãs que vão caminhar junto com vocês. Que Deus abençoe o ministério e a vida de cada um.
Propósito dos eleitos. Aqueles que foram eleitos para a ordem do diaconato devem assumir publicamente as exigências do ministério que irão receber. A vocação é um chamado de Deus. Ele chama o homem para o serviço, mas não força ninguém. Convida carinhosamente, respeita a nossa liberdade. Neste momento, vamos acompanhar o diálogo, onde os ordinandos manifestam publicamente o compromisso de assumir a missão e fazem o propósito de entregar suas vidas para a construção do reino celeste. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante todo o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor o mistério dos diáconos, como colaboradores da ordem sacerdotal, para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro? Quero. Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Quero, com a graça de Deus. Alaécio, prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Odair, prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Prostrar-se diante de Deus é um sinal de que o homem reconhece seu nada. É admitir que o homem não é forte pela força de seu braço, mas pela graça de Deus. Assim nos ensina São Tiago: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Os ordinandos prostram-se, pois sabem que suas mãos estão vazias, só Deus pode enchê-las. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre estes seus servos, chamados à ordem do diaconado. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo,
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Virgem Imaculada, Rogai por nós. Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Rogai por nós. anjos do Senhor, Rogai por nós. Miguel e Rafael, Rogai por nós. Deus os mensageiros, Rogai por nós. Arcanjo Gabriel, Rogai por nós. Rogai por nós. Santana e São Joaquim, Rogai por nós. São João e São Mateus, Rogai por nós. Marcos e São Lucas, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. Rogai por nós. Estevão e Lourenço, Rogai por nós. São Cosme e Damião, Rogai por nós. Inácio de Antioquia, Rogai por nós. Marte Sebastião, Rogai por nós. Rogai por nós. Maria Madalena, Rogai por nós. Inês e Luzia, Rogai por nós. Santa Felicidade, Rogai por nós. Perpétua e Cecília, Rogai por nós. Rogai por nós. Gregório e Atanásio, Rogai por nós. Tomás e Agostinho, Rogai por nós. São Bento e Santo Amaro, Rogai por nós. São Martinho, Rogai por nós. Rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, Rogai por nós. Francisco Xavier, Rogai por nós. João Maria Vianney, Rogai por nós. São Bento e São Domingo, Rogai por nós. Rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. São Pio de Pietreutina, Rogai por nós. São João Bosco, Rogai por nós. Teresinha de Jesus, Rogai por nós. Rogai por nós. Santa Teresa, Rogai por nós. Santa Rosa de Lima, Rogai por nós. Margarida Alacoque, Rogai por nós. de Sena Catarina, Rogai por nós. Rogai por nós. ó Santa Paulina, Rogai por nós. Santo Antônio Galvão, Rogai por nós. Faustina Kowalska, Rogai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós. Rogai por nós. São João 23, Rogai por nós. São José de Anchieta, Rogai por nós. Francisco e Jacinta Marto, Rogai por nós. Teresa de Calcutá, Rogai por nós. Rogai por nós. São Felipe Neri, Rogai por nós. Beata Helena Guerra, Rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Rogai por nós. Ó Senhor, sede a nossa proteção, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis de todo mal, Ouvi-nos, Senhor. para que nos livreis da morte eterna. Ouvi-nos, Senhor. Vos pedimos pela vossa encarnação, Ouvi-nos, Senhor.
pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. pela efusão do Espírito Santo, Ouvi-nos, Senhor. apesar de nossos pecados, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis conservar em vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis abençoar estes eleitos, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações, Ouvi-nos, Senhor. para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso serviço. Ouvi-nos, Senhor. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com o vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Imposição das mãos e prece de ordenação. Impor as mãos é gesto próprio do sacramento da ordem. Este gesto bíblico, juntamente com a oração consecratória, constitui os elementos essenciais do sacramento. No grau do diaconato, o bispo impõe as mãos para o ministério. Os diáconos, fortalecidos com a graça sacramental, servem o povo de Deus em união com o bispo e o seu presbitério. Acompanhemos em silêncio e com profunda devoção este rito, mediante o seu significado. Assisti-nos, nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais. E dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros,
fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa Igreja. Para a edificação de novo templo, constituístes 3 ordens de ministros, para servirem ao vosso nome. Como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da Igreja, os apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e a imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós os pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação de vosso povo. E guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Imposição das vestes diaconais. Neste momento, os novos diáconos recebem os paramentos litúrgicos que lhes são próprios, a estola e a dalmática. Revestir-se dos paramentos indica que o ministro ordenado foi revestido da graça de Deus para o desempenho de sua função ministerial. A própria beleza dos paramentos sacros honra a dignidade da ação litúrgica, onde Cristo é o agente por excelência. Sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei e apaixonei, o barco larguei. Grande missão. Eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor. O diácono é constituído servidor do povo de Deus na diaconia da palavra.
Eles são investidos como mensageiros de Deus, portanto, têm a missão de anunciar a palavra divina. Laércio recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres. Ensina aquilo que creres. E procura realizar o que ensinares. Amém. A paz esteja contigo. Amém. Odair, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres. Ensina aquilo que creres. E procura realizar o que ensinares. Amém. A paz esteja contigo, Odair. O amor de Cristo nos uniu. Em gesto de acolhida fraternal, o clero saúda os que foram ordenados e os acolhem no mesmo gesto, no mesmo grau do ministério. Alegres com a ordenação desses dois irmãos, os nossos novos diáconos permanentes, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Liturgia Eucarística. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Pela unção do Espírito Santo, constituístes o vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e no vosso amor infinito, quisestes que fossem exercidos na Igreja muitos ministérios. Ele não só revestiu do sacerdócio real todo o seu povo santo, mas também dentre os seus irmãos escolheu homens que, mediante a imposição das mãos, participam do seu ministério sagrado. Eles dirigem com amor fraterno o vosso povo santo, alimentando-no com a palavra e fortalecem-no com os sacramentos. Como verdadeiras testemunhas da fé e da caridade, comprometem-se generosamente a cumprir sua missão, prontos como Cristo a dar a vida por vós e pelos homens e seus irmãos. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que circundam este altar, dos quais concedeis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus,
e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por esses vossos servos, Alaécio e Odair, que vos dignastes elevar a ordem do diaconado. Conservai neles os vossos dons, para que façam frutificar o que de vós receberam. Por Cristo, Senhor nosso. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de modo especial da mãe e padrasto do Odair, falecidos de Covid, os pais do Alaércio e tantas outras vítimas da nossa paróquia, do Brasil e do mundo, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Obedientes à palavra do Salvador, formado por seus ensinamentos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Panis factum est, e aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Por amor vivo estás em nós, unidade divina com o Espírito e o Pai. E um dia eu vencer, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força,
Oremos. Senhor, que nos alimentastes nessa mesa celeste, fazei que os vossos servos, procurando em tudo a vossa glória e a salvação dos que creem, sejam sempre ministros fiéis do Evangelho, dos sacramentos e da caridade. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Reverendíssimo Dom Queiroz, Dom Gemilton, eu sou o diácono Antônio, sou tesoureiro da Comissão Nacional dos Diáconos, estou aqui representando o nosso presidente, diácono Francisco Pontes. Ele mandou uma mensagem para ler para toda a Diocese de Cristalândia e também para os novos diáconos. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Estimado Dom Hérito Queiroz Vieira, a Comissão Nacional dos Diáconos se une ao Senhor, ao clero e ao povo de Deus da Diocese de Cristalândia, Tocantins, para levar nossa prece de gratidão a Deus por ocasião da ordenação dos primeiros diáconos permanentes, diácono Alaelcio José de Oliveira e diácono Odaí de Amorim Teixeira. No dia 21 de agosto desse dia de hoje, o diácono se caracteriza pela sua sensibilidade para com os pobres e sofredores, percebe situações de injustiças, vai ao encontro dos injustiçados para servir e salvá-los, lavando-lhe os pés, nem que possa custar sua própria vida. Foi assim com os profetas, com Jesus Cristo, o servo do Senhor, e será de todos os seguidores do Senhor e Mestre. Rogamos ao Senhor da Messe que esses diáconos permanentes sejam iluminados pelo Espírito Santo e animados pela constante do Papa Francisco e dos nossos bispos, como discípulos missionários numa igreja em saída, presente e próxima em cada uma da periferia existencial e geográfica dessa diocese. Queremos manifestar os nossos agradecimentos por tudo que o Senhor está realizando pelo crescimento do diaconado permanente nessa igreja particular de Cristalândia. Pois, onde está o bispo, aí está a igreja. Nos fala Santo Agostinho. Parabenizamos aos novos diáconos, ao clero e suas famílias, pelo sim generoso para o serviço do Evangelho, vivendo a dimensão da palavra, da liturgia e da caridade. Que São Lourenço, diácono e Marte, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da Diocese, interceda por todos nós pela vida e missão. Manaus, 21 de agosto de 2021, em união e prece, diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da Comissão Nacional dos Diáconos. Então, em nome de todo o Corpo Diaconal do Brasil, acolhemos nossos dois membros do Corpo Diaconal. Bem-vindo ao diacônio do nosso Brasil. Parabéns. Reverendíssimo Dom Queiroz, bispo da Diocese de Cristalândia, cumprimento o senhor, bispo Agamenildo, da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, todos os padres aqui presentes. Quero cumprimentar os nossos amigos, que estudaram conosco na Escola de Teologia. Sejam bem-vindos. Ficamos muito felizes por vocês participar conosco. Esse momento único, de muita bênção para nós, para os nossos familiares, e que Deus continue abençoando a missão de vocês. Quero aqui cumprimentar, agradecer ao Padre Fabiano, que conduziu tão bem o retiro e celebrou o tríduo. Obrigado, Padre Fabiano. Foi muito importante para nós, decisivo, e o Senhor passou uma enorme profundidade
no retiro espiritual. Muito obrigado. Obrigado, Dom Queiroz, por ter organizado o Padre Fabiano para estar no meio de nós, para organizar esse estudo tão profundo para nós. Quero aqui cumprimentar o Padre Jeová, que organizou tão bem esse cerimonial, ao Padre Zé Marcos, que iniciou esse trabalho. Obrigado, Padre, pela força, pela coragem, o senhor ter iniciado esse projeto importante, esse trabalho importante na Diocese. Ao Padre Manuca, da Paróquia Santíssima Trindade, Padre Gilmar, e ao meu pároco, o Padre Eduardo. Grande amigo, grande parceiro. Estarei à sua disposição na paróquia para ajudá-lo e dizer que o senhor tem um papel importante e decisivo para a nossa vocação. O senhor sempre foi parceiro, e principalmente na morte de minha mãe, do meu pai, o senhor foi muito decisivo, esteve ao nosso lado o tempo todo. Muito obrigado, Padre Eduardo. Quero aqui agradecer a todos os padres religiosos que vieram participar conosco. Quero agradecer ao Marcelo César, da Compra Certa, e a sua esposa Cirlei, a professora, que cedeu, o espaço para participarmos do retiro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cirlei. Católicos, praticantes, e que tem ajudado muito a igreja. Cumprimento aqui a todas as autoridades, na pessoa do deputado estadual Hélio de Souza, que veio com a comitiva. Obrigado, deputado, grande amigo, grande parceiro para a presença. Quero cumprimentar aqui o subsecretário regional da Educação, o professor Ângelo Marcos. Agradeço a presença do Eudes, da MTT, Agência Municipal de Trânsito, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Cíntia, professora da FACLIBER, a qual eu tenho a honra de estar cursando o segundo período de Direito, está aqui representando a faculdade também. Quero, com muita alegria, cumprimento mais uma vez o reverendíssimo Bispo Dom Wellington de Queiroz Vieira, da Diocese de Cristalândia. Não poderia deixar de agradecer essa maravilhosa graça em minha vida. Agradeço o apoio incondicional do nosso querido Bispo Dom Queiroz, durante todo o meu processo, o processo do Alaércio, processo de formação. Dom Queiroz, o senhor sempre se mostrou ser um grande pastor e me acolheu o Alaércio muito bem. Muito obrigado por tudo, Dom Queiroz. Segundo, porque sou apaixonado pelas causas do reino dos céus. Deus continuamente lança sobre nós o seu olhar de misericórdia e de amor. Olha para nossas misérias e nos chama a levar a sua palavra a todos que necessitam ao longo de vários anos, dentro do processo formativo, discernir, amadurecer e aprendi que a resposta deve ser dada a cada dia. O caminho não foi fácil, mas ardia o meu coração à medida em que Deus me falava pelo caminho que continuarei a trilhar, na certeza de que é o próprio Cristo que me conduz. Sou muito grato por todos que contribuíram para que esse feliz momento chegasse. Dom Queiroz, os padres, diáconos, que não mediram esforços, mostrando-me o caminho a ser seguido. Muito obrigado por tudo. Dirijo meu muito obrigado também à minha família, apesar da dor que trago em meu peito, devido às grandes percas que tive esse ano. Afirmo que a família é o porto seguro e que temos em qualquer circunstância. Creio que os meus pais estão em júbilo por esse momento muito importante. Porque o que seria de nossas vocações sem o testemunho e sem o auxílio de nossos familiares, que sempre através de oração e incentivo. Obrigado a vocês por serem o nosso refúgio. Não poderia esquecer a minha comunidade, na qual realizei muitos trabalhos pastorais.
Com vocês aprendi a ser o ministro que a igreja necessita. Continue em oração por mim. Diante de tão grande mistério, só me resta agradecer ao bom Deus e render louvores pelo dom da minha vocação e da vocação do Alaércio, pois o meu coração transborda de alegria em estar dando o que tenho de mais precioso, o meu sim. Tenho consciência que sou frágil, pequeno, repleto de erros e defeitos, mas confio que irei fazer transparecer no meio do povo o rosto do Cristo bom pastor. Quando chorei, vós fostes o meu consolo. Quando me cansei, vós fostes o meu ânimo. Quando caí, vós me erguestes o tempo todo. De uma maneira muito especial, agradeço ao bispo Agamenildo, que foi o diretor da escola diaconal, na época era padre. O senhor nos ajudou bastante, teve um papel muito importante. Quero aqui encerrar as minhas palavras. Agradeço a Eliane, minha irmã, minhas sobrinhas. Agradeço aqui de maneira muito especial a Cida, a minha esposa, grande parceira, amiga, companheira. Estamos nessa luta há 22 anos e a Cida sempre foi muito determinante na nossa caminhada, sempre nos apoiando, nos orientando e ao mesmo tempo rezando também por nós. Agradeço ao Eupídio, estudante, fez faculdade junto conosco, está aí firme, obrigado por ter participado conosco nesse momento. Pastor Edmarcos está aqui presente, obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Eu quero encerrar essas palavras, agradecer a Elza do salão. Em nome da Elza, eu cumprimento a minha mãe, né, que não pôde estar presente. É um momento muito forte, muito católica, e eu gostaria que a Elza ficasse de pé, grande companheira da minha mãe, a Elza, né, que ela e minha mãe foram das pioneiras aqui em Salão. E a Elza, naquele período de UTI, de acompanhamento, ela ajudou bastante. E eu quero homenagear a minha mãe e o meu pai, né, em nome da Elza, com uma forte e calorosa salva de palmas. Obrigado a todos. Primeiramente, registrar a presença dos nossos seminaristas que vieram de Palmas, e esse momento também é importante para eles, porque é uma forma de reafirmar e de se entusiasmar com a sua vocação. E também a presença das nossas irmãs do Instituto Jesus Maria José, que trabalham nas duas paróquias aqui em Porongatu. A minha palavra é de louvor e ação de graças ao Deus da vida. Eu diria assim, a comunidade que está aqui, restrita por causa da pandemia, mas quantas pessoas nos acompanham aí pelas redes sociais, que o que estamos celebrando aqui é fruto do seu esforço, da sua oração, do seu dízimo, da sua coleta. Foi através da comunidade que Odaí e Alaércio hoje são ordenados diáconos. Então, obrigado a todos. E vamos continuar sendo comprometidos com nossa igreja, com nossa paróquia. Aquilo que damos, os dons, o serviço, o dízimo, a coleta, está em função do reino, está em função do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E na pessoa destas duas companheiras, amigas, Cibele, Belinha e Cida, obrigado a todos que se envolveram nesta celebração, porque eu sou coruja, muito bonita. Parabéns, meus irmãos. Obrigado, Dom Queiroz, por acreditar neles. Amém?
antes da bênção final, fazer referência a que esse momento é um momento também de despertar vocacional. Nós temos esperança de ter outros diáconos permanentes em nossa diocese. Nós temos alguns que já manifestam interesse. Nós temos aqui o Eupídio, que a gente tem a esperança e roga a Deus para que seja possível também a sua ordenação em breve. Do Agamenilton me falava um pouco antes da celebração que na diocese onde ele está, Rubiataba, Mozalândia, tem um grande número de candidatos ao diaconato permanente. Então são esses novos ares. Então eu peço que de pé nós rezemos uma Ave Maria, suplicando a Mãe das Vocações para que ajude, interceda, para que a graça de Deus encontre acolhida no coração de todos aqueles que são chamados. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus que vos chamou ao serviço das pessoas na igreja, vos deu um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e pobres. Amém. Ele que vos deu munus de pregar o Evangelho de Cristo, vos ajude a viver de acordo com a sua palavra e ser testemunhas sinceras e fervorosas. Amém. Ele que vos fez dispensadores de seus ministérios, vos conceda que sejais imitadores de seu Filho Jesus Cristo e ministros da unidade e da paz deste mundo. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Queria pedir aos padres, diáconos, para que a gente faça uma foto aqui antes de sairmos para a praticidade, ok? Junto com os bispos e os diáconos. Peço às religiosas que não vão embora, aguardem um momentinho que eu preciso falar com as senhoras. Senhor,